Na pequena cidade de Oaksville, rumores sombrios circulavam entre os moradores, sussurrando sobre um culto secreto que operava nas sombras da noite. Diziam que os membros do culto adoravam entidades antigas e praticavam rituais macabros para invocar poderes além da compreensão humana. Entre os habitantes da cidade, havia um sentimento de medo e inquietação, pois desaparecimentos misteriosos e estranhos acontecimentos começaram a assolar a região. Era como se uma escuridão antiga tivesse despertado, envolvendo a cidade em sua aura sinistra. Emily, uma jovem corajosa e determinada, ficou intrigada com os rumores sobre o culto das sombras. Decidida a descobrir a verdade por trás dos boatos, ela começou a investigar discretamente, buscando pistas nos cantos mais obscuros da cidade. No entanto, à medida que Emily mergulhava mais fundo no mistério, ela se via cercada por forças sinistras que pareciam estar além de seu controle. Sussurros inquietantes ecoavam em sua mente, advertindo-a para não se aventurar mais fundo na escuridão que se aproximava. Mas Emily não podia mais recuar. Sua curiosidade a impelia adiante, mesmo quando a sombra do perigo se avolumava ao seu redor. Ela sabia que sua jornada em busca da verdade a levaria a lugares sombrios e perigosos, mas estava determinada a desvendar os segredos do culto das sombras, custe o que custasse. E assim, sob o manto da noite, Emily começou sua perigosa jornada rumo ao coração do mistério que assombrava Oaksville. Emily mergulhou mais fundo na investigação, seguindo pistas obscuras que a levaram às antigas ruínas nas proximidades da cidade. As ruínas, envoltas pela vegetação densa da floresta, emanavam uma atmosfera de abandono e desolação. Enquanto explorava as ruínas, Emily sentiu uma presença sinistra pairando sobre o local, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Cada passo que ela dava entre as ruínas parecia despertar murmúrios distantes, sussurrando segredos há muito esquecidos. Entre os escombros, Emily descobriu inscrições antigas e símbolos misteriosos gravados nas paredes, indícios da presença ancestral do culto das sombras na região. Cada símbolo parecia pulsar com uma energia sombria, evocando uma sensação de inquietação na jovem investigadora. Determinada a desvendar o significado por trás das inscrições, Emily continuou sua busca, mesmo quando a escuridão da noite começou a envolver as ruínas. Ela sabia que estava cada vez mais perto da verdade, mas também se via mais próxima do perigo iminente que espreitava nas sombras. Com o coração acelerado pela adrenalina da descoberta, Emily avançou corajosamente nas ruínas esquecidas, preparada para enfrentar os horrores que aguardavam nas profundezas do passado obscuro de Oaksville. Enquanto Emily explorava as ruínas antigas, ela sentiu uma estranha sensação de ser observada. Cada sombra parecia se contorcer e se mover, como se escondesse algo terrível entre seus recantos escuros. Mesmo assim, ela continuou avançando, impulsionada pela determinação de desvendar os mistérios que envolviam aquele lugar sombrio. À medida que mergulhava mais fundo nas ruínas, Emily encontrou um altar antigo, adornado com símbolos macabros e velas queimadas até o fim. Uma aura de poder maligno pairava sobre o local, fazendo-a estremecer de apreensão. Subitamente, Emily foi envolvida por uma sensação avassaladora de medo e terror. Uma voz sussurrante ecoou em sua mente, chamando-a para as profundezas das trevas. Instintivamente, ela sabia que era hora de partir, mas algo dentro dela a impelia a ficar e enfrentar o perigo de frente. Com um nó na garganta, Emily se virou para sair, mas foi interrompida por um ruído sinistro vindo das sombras. Uma figura espectral emergiu das trevas, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Era uma manifestação do mal ancestral que habitava as ruínas, determinada a reivindicar Emily como sua próxima vítima. Lutando contra o pânico crescente, Emily recuou lentamente, seus passos ecoando nas pedras antigas. Ela sabia que precisava escapar daquele lugar amaldiçoado antes que fosse tarde demais. Com o coração batendo descontroladamente, ela fugiu das ruínas,
determinada a alertar os outros sobre o perigo que espreitava nas sombras. Enquanto Emily retornava à segurança da civilização, ela ainda podia sentir o peso opressivo das ruínas sobre seus ombros. Cada sombra parecia esconder segredos antigos e perigos iminentes, e os sussurros malignos que ecoavam em sua mente persistiam, assombrando-a a cada passo. Ao chegar à cidade, Emily buscou refúgio na biblioteca local, determinada a encontrar respostas para os mistérios que havia encontrado nas ruínas. Vasculhando os antigos tomos empoeirados, ela descobriu relatos de um culto sombrio que havia uma vez habitado a região, adorando entidades nefastas em rituais macabros. À medida que lia os relatos arrepiantes, Emily sentiu uma presença sinistra se aproximando. Sussurros indistintos pareciam ecoar das páginas dos livros, como se as próprias palavras estivessem vivas com uma energia sombria. De repente, uma voz rasgou o silêncio da biblioteca, um sussurro arrepiante que parecia sussurrar seu nome. Emily congelou de medo, sentindo-se completamente indefesa diante da escuridão que a cercava. Com o coração batendo descontroladamente, Emily fugiu da biblioteca, determinada a escapar dos sussurros assustadores que a perseguiram. Ela sabia que o mal das ruínas era real, e que precisava encontrar uma maneira de detê-lo antes que consumisse tudo o que ela amava. Determinada a desvendar os segredos sombrios que assombravam as ruínas, Emily embarcou em uma jornada de busca pela verdade. Ela procurou por pistas em cada canto escuro da cidade, buscando entender a origem dos sussurros que a atormentavam. Com a ajuda de um velho historiador local, Emily descobriu a história oculta por trás das ruínas ancestrais. Ela aprendeu sobre um culto antigo que adorava entidades das trevas, realizando rituais sinistros para ganhar poder e imortalidade. À medida que a investigação avançava, Emily se viu mergulhando mais fundo nos mistérios proibidos do passado. Ela descobriu relatos de sacrifícios humanos e pactos demoníacos, horrorizada com a extensão da depravação que havia se infiltrado na cidade há séculos. Determinada a acabar com o mal de uma vez por todas, Emily reuniu coragem para enfrentar as ruínas mais uma vez. Armada com conhecimento e determinação, ela estava pronta para confrontar as forças das trevas que ameaçavam consumir tudo o que ela amava. Com o coração pulsando de coragem, Emily avançou em direção às ruínas, pronta para enfrentar seu destino e salvar sua cidade da escuridão iminente. Enquanto Emily se aproximava das ruínas, uma sensação de inquietação a envolvia. Ela podia sentir a presença sinistra das forças que habitavam o lugar, sussurrando promessas de poder e perdição em seus ouvidos. Ao adentrar as ruínas, Emily se viu imersa em uma escuridão densa e opressiva. Sombras dançavam ao seu redor, ecoando risadas macabras que ecoavam pelas paredes de pedra. Determinada a desvendar o mistério das ruínas, Emily avançou com cautela, seguindo os sussurros que a guiavam mais fundo na escuridão. Ela sabia que cada passo a levava mais perto da verdade, mesmo que essa verdade fosse mais aterrorizante do que ela jamais poderia imaginar. Enquanto explorava os corredores labirínticos das ruínas, Emily começou a encontrar vestígios do culto antigo que uma vez prosperara ali. Estranhos símbolos adornavam as paredes, e oferendas macabras jaziam nos altares abandonados. Foi então que Emily fez uma descoberta chocante. Uma câmara secreta oculta nas profundezas das ruínas, onde o culto realizava seus rituais mais sombrios. Ao adentrar a câmara, ela se deparou com uma visão terrível. Um altar manchado de sangue, cercado por figuras encapuzadas que murmuravam invocações profanas. Percebendo que havia sido descoberta, os cultistas voltaram-se para Emily, seus olhos brilhando com uma malícia demoníaca. Ela estava encurralada, cercada por inimigos sedentos por seu sangue. Com o coração batendo descontroladamente, Emily se preparou para o confronto final, sabendo que sua única chance de sobrevivência era enfrentar as trevas de frente. Emily sentiu uma onda de terror percorrer sua espinha quando os cultistas se aproximaram lentamente, seus rostos ocultos sob os capuzes sombrios. Ela recuou instintivamente,
mas logo se recompôs, sua determinação queimando como uma chama dentro dela. Com um grito de desafio, Emily avançou contra os cultistas, brandindo sua lança com destreza mortal. Ela se lançou na batalha com uma fúria desenfreada, sua determinação destruindo qualquer vestígio de medo que pudesse tentar dominá-la. Os cultistas, por sua vez, responderam com uma ferocidade igualmente implacável, empunhando suas adagas e lançando maldições antigas em direção a Emily. Mas ela não recuou, cada golpe desviado apenas alimentando sua determinação de triunfar sobre as trevas que a cercavam. Enquanto a batalha rugia ao seu redor, Emily se viu envolvida em uma dança mortal, sua lança cortando o ar em arcos mortais enquanto ela se defendia dos ataques dos cultistas. Ela sabia que cada momento era uma luta pela sobrevivência, cada movimento uma oportunidade de virar o jogo a seu favor. E então, em um momento de pura adrenalina, Emily encontrou uma abertura na defesa dos cultistas e avançou com tudo o que tinha. Sua lança encontrou seu alvo com precisão letal, perfurando o coração de seu oponente com um golpe certeiro. Com um grito de triunfo, Emily viu os cultistas recuarem, derrotados e dispersos diante de sua coragem e determinação. Ela sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas por enquanto, ela havia triunfado sobre as trevas que ameaçavam consumi-la. Respirando fundo, Emily se preparou para o próximo desafio, sabendo que a jornada em direção à luz ainda era longa e perigosa. Mas com sua determinação inabalável e sua coragem inquebrável, ela estava pronta para enfrentar qualquer coisa que o destino lançasse em seu caminho. Após a batalha contra os cultistas, Emily precisava de um lugar para se recuperar e planejar seu próximo movimento. Ela se aventurou mais fundo na caverna escura, sua lanterna iluminando o caminho à frente enquanto ela procurava um refúgio seguro. Finalmente, Emily encontrou uma câmara oculta nas profundezas da caverna, um santuário antigo esculpido nas rochas. Ela se instalou ali, aproveitando a relativa segurança que o local oferecia enquanto se curava de seus ferimentos e traçava seus planos. Enquanto descansava, Emily refletiu sobre os eventos que a haviam levado até ali. Ela se lembrou de sua jornada desde o primeiro encontro com os cultistas até a batalha épica que acabará de travar. Cada desafio, cada obstáculo, havia moldado sua determinação e fortalecido sua resolução de enfrentar as trevas que ameaçavam consumi-la. Mas, apesar de seu progresso, Emily sabia que a batalha ainda não havia terminado. Os cultistas eram apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, e ela precisava descobrir a verdade por trás de seus planos sinistros antes que fosse tarde demais. Com sua determinação renovada, Emily se preparou para continuar sua jornada, sabendo que o caminho à frente seria perigoso e cheio de desafios. Mas ela estava determinada a seguir em frente, não importando o que encontrasse em seu caminho. E assim, com a lanterna em uma mão e a lança na outra, Emily partiu mais uma vez para enfrentar as trevas que assombravam as profundezas da caverna, pronta para desvendar os mistérios que aguardavam nas sombras. Enquanto Emily avançava mais fundo na caverna, os sons do ambiente mudavam, transformando-se em murmúrios sinistros e sussurros que pareciam ecoar das próprias paredes. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto continuava sua jornada, sua determinação sendo testada a cada passo. Em meio à escuridão, Emily de repente se deparou com uma abertura na parede da caverna. Curiosa, ela se aproximou e espiou para dentro, apenas para ser recebida por uma visão horripilante. Uma fileira de olhos brilhantes a encarava das profundezas da escuridão, faiscando com uma luz sinistra que parecia sugá-la para dentro. Sem hesitar, Emily ergueu sua lança e avançou para o confronto, enfrentando as criaturas que se esgueiravam das sombras. O ar ressoava com o som dos seus ataques, cada golpe um grito de desafio contra as forças malignas que habitavam a caverna. Apesar do perigo iminente, Emily não recuou, sua coragem e determinação a impulsionando adiante na batalha. Ela sabia que precisava prevalecer, não apenas por si mesma,
mas por todos aqueles que dependiam dela para protegê-los das trevas que ameaçavam consumir tudo. E assim, com cada golpe desferido, cada passo dado em direção à vitória, Emily se aproximava cada vez mais do coração das trevas que assombravam a caverna. Pois ela sabia que apenas enfrentando o mal de frente poderia esperar encontrar a luz que tanto ansiava. Enquanto Emily avançava pelas profundezas da caverna, ela podia sentir a presença do mal ao seu redor, uma pressão constante que parecia querer esmagá-la a qualquer momento. No entanto, ela se recusou a ceder ao medo, sua determinação ardente como uma chama em meio à escuridão. De repente, à medida que avançava, Emily vislumbrou uma luz fraca brilhando à distância. Um raio de esperança em meio à escuridão que a rodeava. Com renovado vigor, ela se dirigiu em direção à luz, cada passo a levando mais perto de seu destino final. À medida que se aproximava, a luz se intensificava, iluminando as trevas e revelando o que parecia ser o fim do túnel. Emily avançou com determinação, seu coração batendo forte em seu peito enquanto ela se preparava para enfrentar o que quer que estivesse além da luz. Finalmente, ao alcançar o fim do túnel, Emily se viu diante de uma cena surpreendente. Uma vasta câmara se estendia diante dela, iluminada por uma luz brilhante que parecia emanar do próprio centro da Terra. No centro da câmara, uma figura se erguia, uma aura de poder e mistério envolvendo-a. Era a fonte da luz, uma entidade antiga e poderosa que guardava os segredos da caverna. Emily sabia que estava diante de algo extraordinário, algo que mudaria sua vida para sempre. Com coragem e determinação, ela se preparou para enfrentar o que quer que o destino reservasse para ela. A floresta à noite parecia uma pintura macabra, com sombras dançando ao redor e os galhos das árvores parecendo dedos esqueléticos apontando para o céu. O ar estava impregnado com uma sensação de inquietação, como se o próprio ambiente estivesse ciente da presença dos intrusos. Enquanto caminhavam mais fundo na escuridão, o som dos passos ecoava como um eco sinistro, ecoando entre as árvores como um sussurro ameaçador. O grupo avançava com cautela, cada um deles sentindo o peso do desconhecido pairando sobre seus ombros. A lua, apenas uma fina fenda no céu, lançava uma luz pálida sobre o cenário sombrio, revelando apenas o suficiente para aumentar o terror da situação. Não havia como saber o que os esperava nas profundezas da floresta, mas eles sabiam que não podiam recuar agora. Enquanto avançavam, os sons da floresta pareciam ganhar vida ao seu redor, transformando-se em sussurros inquietantes e ruídos indistintos. Cada som os deixava mais tensos, mais alertas para qualquer sinal de perigo iminente. Mas, apesar de seu medo crescente, eles continuaram avançando, impulsionados por uma mistura de curiosidade e determinação. Então, de repente, um grito rasgou o ar noturno, ecoando pelas árvores como um lamento fantasmagórico. O grupo congelou, paralisado pelo som angustiante que parecia vir de lugar nenhum. Seus corações dispararam, suas mentes mergulhadas em um turbilhão de medo e incerteza. Eles estavam sozinhos na escuridão da floresta, cercados por mistérios antigos e perigos desconhecidos. Com um último olhar nervoso entre eles, o grupo se reuniu e continuou sua jornada rumo ao desconhecido. Pois eles sabiam que não podiam voltar atrás agora, não quando estavam tão perto de desvendar os segredos sombrios da Floresta Proibida. À medida que avançavam pela floresta, os membros do grupo começaram a sentir uma presença opressiva pairando sobre eles. Era como se os próprios bosques estivessem os observando, seus olhos invisíveis seguindo cada movimento com uma intensidade sinistra. Cada som se tornava uma ameaça potencial, e cada sombra parecia esconder um perigo oculto. Enquanto isso, o caminho diante deles se tornava cada vez mais labiríntico, com árvores retorcidas e vegetação densa bloqueando sua passagem. Eles se viram forçados a cortar através de moitas e esquivar-se de galhos baixos, lutando para manter sua direção enquanto a escuridão os envolvia. De repente, um ruído estranho ecoou pela floresta,
um som que não podia ser atribuído a nenhum animal conhecido. Era um murmúrio baixo e contínuo, como se as próprias árvores estivessem sussurrando segredos uns aos outros. O grupo se deteve, ouvindo atentamente enquanto o som ecoava ao seu redor, enchendo-os de uma sensação de inquietude. Com os nervos à flor da pele, continuaram avançando, cada passo os levando mais fundo no coração da floresta. Eles sabiam que não podiam permitir que o medo os dominasse, que precisavam continuar avançando se quisessem descobrir a verdade por trás dos mistérios que os cercavam. Assim, com corações palpitantes e mentes aguçadas, o grupo se lançou adiante na escuridão da floresta, determinados a enfrentar o desconhecido que os aguardava. À medida que o grupo avançava pela floresta sombria, uma sensação de desorientação começou a se instalar. As árvores pareciam se contorcer e mudar de lugar diante de seus olhos, criando uma ilusão de que estavam presos em um labirinto vivo. A cada passo, o terreno se tornava mais traiçoeiro, com raízes entrelaçadas e trechos lamacentos que ameaçavam prendê-los. Eles se viram envoltos por uma escuridão densa, onde até mesmo a luz do sol parecia incapaz de penetrar. Cada som se tornava amplificado, ecoando pelas árvores como um sussurro fantasmagórico. O ar estava impregnado com o cheiro de terra úmida e decomposição, criando uma atmosfera sufocante que pesava sobre eles como um manto. Enquanto lutavam para encontrar uma saída, começaram a perceber movimentos indistintos nas sombras ao seu redor. Figuras sinistras pareciam se contorcer e se retorcer entre as árvores, observando-os com olhos brilhantes cheios de malícia. O grupo se agarrou uns aos outros, sentindo o terror se apoderar de seus corações enquanto se viam cercados por uma presença ameaçadora. Em meio à escuridão opressiva, uma voz sussurrou em suas mentes, enchendo-os de uma sensação de desespero e desesperança. Era como se a própria floresta estivesse falando com eles, lançando dúvidas e medos em suas mentes já aflitas. Mas apesar da tentação de sucumbir ao pavor, o grupo se manteve unido, determinado a encontrar uma maneira de escapar daquele pesadelo vivo. E assim, com corações acelerados e mentes alertas, eles continuaram sua jornada pela floresta sombria, sem saber o que o destino reservava para eles. Emily, com o coração acelerado, liderou o grupo em direção à clareira sinistra no coração da floresta. Seu instinto a impelia para frente, apesar da sensação de perigo que pairava no ar. Ao chegarem à clareira, Emily e os outros se depararam com um poço escuro e misterioso no centro, emanando uma aura de inquietação e mistério. A voz sussurrante dentro de suas mentes os instigava a explorar as profundezas do desconhecido, mas Emily lutava contra a tentação de se render ao chamado das trevas. Com determinação, Emily resistiu à atração hipnótica do poço, consciente dos perigos que espreitavam nas sombras. Ela alertou seus companheiros sobre os riscos iminentes e os incentivou a permanecerem juntos diante do desafio que se apresentava. Enquanto observavam o poço sombrio, uma sensação de inquietação os envolveu, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis na escuridão. Emily sentiu um arrepio na espinha ao perceber que algo sinistro se aproximava, pronto para emergir das profundezas do abismo. Com os nervos à flor da pele, Emily e seus companheiros se prepararam para enfrentar o desconhecido, determinados a descobrir a verdade por trás dos segredos ocultos na floresta sombria. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina?
Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.